quero saudar a todos os irmãos, as irmãs, os irmãos internautas, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na sua casa, louvando e bendizendo o seu santo nome. É bem verdade que nós estamos ansiosos para estar na glória cantando louvores ao Senhor, porque lá as tempestades já não haverá mais, irmão. Lá será só glórias e honras ao nome do Deus Todo-Poderoso. As aflições já passaram, as lutas já passaram, não somos mais ameaçados por pandemias, por guerras, por rumores qualquer. Não, é só a graça de Deus na nossa vida. É um prêmio para homens e mulheres fiéis ao Senhor. Aqueles a quem o Senhor comprou com seu sangue, que os remiu, que os purificou. Esses vão morar na glória, e eu quero estar lá, irmão. Eu quero poder cantar com Davi, eu quero poder cantar com Daniel, louvar a Deus com Abraão, com Paulo, dizer: sofremos perseguições, luta, mas a recompensa nos está posta. Que alegria! É a certeza que nós vamos passar por isso, a certeza que nós temos no Senhor. E nesse momento de pandemia, pastor, eu agora estou com... Você sabe como o felino caça? O felino pega uma manada de búfalos e ele persegue aquele que está fraco e que sai da manada. Ele vê que ele tem dificuldade, ele vê que ele tem alguma doença, ou não consegue acompanhar o trote da manada, e eles vão separando ele da manada e avançam. E ele se torna uma presa fraca. Nesses momentos de pandemia, meu amado irmão, não pense que Satanás não é astuto o suficiente para armar uma aripuca e fazer você se separar da congregação, ficar em casa retraído, com medo de tudo e de todos. Mas não dê esse gosto para o inimigo. Se reúna com o povo de Deus. Nós juntos somos mais fortes no Senhor. Ele anda em derredor, irmão. Ele é astuto, argiloso. E ele está fazendo nessa pandemia os crentes de bobo. Separa o Elias. Joga luta. Joga no coração dele incerteza. E faz com que ele comece a parar de cantar, parar de louvar, parar de reunir com a irmandade. Começa a mostrar para ele coisas diferentes, para que ele recue na fé, para que ele fique apostado na fé e enfraqueça ele. Essa é a tática do inimigo. Meu amigo internauta que está me ouvindo, meu irmão querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda isso agora. Diga: Senhor, me dá graça para que eu vença meus medos, para que eu vença o que as pessoas estão dizendo, e para que eu vá para a tua casa. Aqui tem segurança, irmãos. Tem álcool gel, tem distanciamento. Em casa nós não temos medo de receber a visita, mas precisamos, irmãos, estar vigilantes. Lembre da caçada dos felinos. Irmãos, hoje tenho para compartilhar com os irmãos uma palavra: conversão e arrependimento muda destino. Que coisa linda! Charles Spurgeon dizia nas suas pregações: ao homem só existe uma opção, porque ele já nasce no caminho da perdição. Então ele não tem dois caminhos, ele já nasce no da perdição. Para ele só tem uma opção: se arrepender e se converter, e Deus mudar o seu destino. Não tem duas opções, só uma opção. E eu quero meditar com os irmãos hoje uma passagem que nós encontramos no livro de Jonas, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, nós vamos ler. Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela o que eu lhe disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive,
segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida é destruída, irmãos. Pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens da cidade de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de saco, de panos de saco, desde o maior até o menor, até a criancinha pequena. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se com saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em toda a Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, e nem lhes dê pasto e nem água bebam. Mas aos homens, os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes disse que faria. Até aqui, irmãos. Como é bonita uma história de arrependimento com um final feliz. As grandes histórias em que o povo se converteu, se arrependeu, teve um final feliz. Ao homem, como disse o apóstolo Paulo, está ordenado viver uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Então nós estamos no caminho da perdição. E a morte nós não temos como escapar. Ela vai nos encontrar. Se Cristo não voltar, eu me preocupo mais quando eu vou estar preparado para subir. Se demorar mais 100 anos, mas o meu dia acabar hoje, essa é a minha preocupação, de estar preparado no momento certo. Nínive, a grande cidade, capital da Assíria, mais ou menos 120 mil habitantes moravam naquela cidade. Aquela cidade, irmão, era uma cidade ímpia, não estava no território de Israel. Uma cidade, portanto, que servia a outros deuses. Por que está destacado na Bíblia uma salvação para um povo ímpio? O Antigo Testamento, os irmãos sabem, escrito para crentes, mas agora temos um profeta de Deus sendo enviado para uma cidade a 1000 quilômetros de distância, aproximadamente 3 meses de viagem. Os irmãos sabem bem a história, que ouviu falar daquela cidade, quando Deus mandou: vai e prega para Nínive, uma mensagem grandíssima, 6 palavras. Diz que a cidade em 40 dias vai ser subvertida, destruída. Os ouvintes daquela cidade conheciam Deus, irmão. Eles sabiam do que Deus de Israel era capaz. Conheciam Jonas, e Jonas os conhecia. Jonas já tinha ouvido falar deles. Então, era um homem de Deus mandado a um povo que conhecia Deus. E um homem de Deus que sabia o potencial destrutivo daquela nação. Um homem de Deus que teve medo. Quando ouviu falar, eu não questiono Deus, né? Mas você pense num lugar bem ruim para você ir. Lugar bem mau. Nós vamos ver durante a exposição da palavra o que era feito em Nínive. Um lugar em que não recebia ninguém bem, porque imperava e valia a lei dos seus deuses. Você é mandado para lá, Deus o livre, vão me matar. Algo ruim me espera.
Não tem nada bom lá em Nínive, não, senhor. Por mim, o senhor já tem que destruir, que nem fez com Sodoma e Gomorra, deve ter pensado Jonas. Mas Deus, meu amado irmão, Ele guarda para os pecadores um grande livramento. Vai para Nínive. Os irmãos conhecem bem a história. Nínive, então, a grande cidade, 120 mil habitantes, 96 quilômetros de muros cercavam a cidade, irmão. Porque ela era uma cidade muito cobiçada. Ela era uma cidade mercante, dos navios do Oriente para o Ocidente, que recebia muita gente. Muros em redor da cidade, 96 quilômetros aproximadamente de muro, 30 metros de altura por 10 metros de comprimento, o espaço para 3 carroças lado a lado, em cima da muralha de Nínive. 1.500 torres de observação, fortemente armadas, com um exército de aproximadamente 1,5 milhão de homens armados, e 1 milhão de carros de guerra, muita gente para a época. Diz-nos a Bíblia Sagrada que uma cidade extremamente idólatra, uma cidade que tinha vários deuses, uma cidade que clamava dia e noite por sangue. Os irmãos vão ver na exposição da palavra do Senhor. A grande cidade da deusa Star, Moloque e Nisroque, em que todo o povo era obrigado a servir. Não era uma opção, irmão, era obrigação. A lei era imposta, que pessoas que frequentassem aquela cidade, que morassem naquela cidade, se submeteriam aos cultos daqueles deuses. E uma cidade que, com jus, fazia o nome da cidade mais sangrenta dos povos que rodeavam a Israel. Cidade em que se oferecia cultos a deuses, que queimavam crianças, em que captavam lá nas nações a qual eles venciam, traziam para a sua terra, sacrificavam homens, mulheres e crianças aos seus deuses. Faziam mais, eles tripudiavam dos inimigos a qual eles venciam. Vocês lembram da história que Sansão foi obrigado a dançar na frente dos filisteus? Eles cortavam os seus vencidos de guerra com facas e os faziam desfilar, sangrar ao ponto da cidade ver. Levavam para a casa do seu Deus, para que o homem visse que o Deus deles era superior ao da nação vencida. Foi tanto clamor das pessoas daquela cidade que o profeta Anum, no capítulo 3, ele fala que Deus já tinha se cansado do sangue inocente derramado e preveu já uma profecia para destruir Nínive, para tirar Nínive da face da terra, como fizera com Sodoma e Gomorra. Uma cidade extremamente idólatra. E como que o povo de Deus sabia disso, meu amado irmão? Como que o povo de Deus sabia dessa cidade? Vagamente nós vamos entrar agora na história dos reis de Israel. Os irmãos vão ver quão ruim foi esses reis. Os piores reis, os mais malvados, os mais idólatras, os que convertiam o povo na religião deles à força. Jonas tinha um motivo sensato para não querer ir para Nínive. Eu quero lembrar os irmãos que durante o reinado do rei Oséias, um rei de Israel, já no tempo em que Israel estava dividido, já no tempo em que as 10 tribos do norte tinham capital em Samaria, uma cidade também fortemente armada, e as 2 tribos do sul com capital em Jerusalém, que durante esse período, em 731 antes de Cristo, 2 reis se levantaram contra Israel.
Israel, como os irmãos bem sabem, pecara diante do Senhor por uma sequência de reis que não faziam o que Deus queria. Eles faziam idolatria a Baal, a Balaíns, a Acera, tudo que era errado na lei do Senhor, tudo que estava escrito que não era para fazer, o povo de Deus fazia. Em Judá, em Jerusalém, a certo ponto, tinha homens, reis, que faziam o que era reto diante dos olhos do Senhor, mas Israel ia de mal a pior. Um rei pior do que o outro, uma sucessão de desagrados contra Deus. A misericórdia de Deus foi se dissipando em relação a Israel. Em 731 a.C., o rei Oseias começa a governar e o cerco está armado. Os piores reis da Síria se levantaram contra ele. Salmanaser e Sargão montaram um grande cerco ao redor de Samaria, depois de saquear os seus bens, de destruir suas lavouras, de levar toda a sua riqueza embora. Eles montaram um cerco devastador. Para quê? Para levar todas as pessoas embora. Não bastava somente os vencer, não bastava somente os derrotar, tinha que os levar daquela terra para a sua terra, para a região de Abor e Abanor, o pior lugar desértico daquele lugar, onde nada brotava, onde as pessoas morriam de sede e fome. Eles pegavam os povos vencidos e levavam para morrer de fome nos desertos. Subjugar, mostrar que o Deus deles era maior, mostrar realmente que eles tinham os melhores deuses e que as nações subjugadas não tinham amparo nenhum. E diz-nos a Bíblia Sagrada, em 2 Reis capítulo 18, que eles entraram em Samaria, irmãos. Eles entraram lá, que Deus entregou a Samaria. E que todos os habitantes de Samaria foram levados. Irmãos, não é um ou dois ou três, é todos foram levados, transportados para a Síria, para as regiões pobres. Com Elias, mas eles foram ímpios. Eles foram homens e mulheres que não, mas irmãos, eles não queriam somente subjugar, eles queriam humilhar. Eles queriam mais. Aí diz que o rei Sargão, irmãos, não bastando levar todos de Israel, em 2 Reis 17, 24, ele traz gente, lembrem bem, ele levava o povo para terras ruins e trazia gente dele para a terra boa. Simples assim, irmãos. Agora o inimigo de Deus, ímpios, pessoas que não agradam a Deus, comem na terra de leite e mel. E os humilhados vai para a Síria. Os pobres para a Síria. Transporta gente de Betel, Cuta, Ava, Estarim, Amate e Serfarim, e tomaram as possessões do povo de Deus por herança. E detalhe, irmão, as tribos do sul, 200 anos mais tarde, eles também foram para a Babilônia, mas voltaram. As 10 tribos do norte não voltaram. Foi tanto pecado, foi tanta coisa que fizeram contra Deus, que Deus os largou no cativeiro, e eles não voltaram para Israel. Não tiveram volta. 3 anos mais tarde da conquista de Samaria, eles fortemente, o grande império assírio, no tempo do rei Sargão, vamos conquistar o reino que ainda está com Deus na sua vida. Judá, nesse tempo, sendo reinado por Ezequias, e decorrente do ministério profético de Isaías, tudo muito
bom. Ezequias fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, as bênçãos de Deus maravilhosas derramadas sobre o povo, a grande misericórdia do Senhor, a terra viveu em paz. Agora se levanta o rei Sargão, vamos conquistar Jerusalém, como fizemos com Samaria, como fizemos com os povos aos lados. E parte a jornada para conquistar. Parte a jornada para conquistar Jerusalém. Senaqueribe, o pior rei da Assíria que teve, ele pretendia fazer com Judá o que ele fizera com os povos que ele conquistara dias antes. Ele queria juntar cadáveres o suficiente para fazer estradas em Nínive, a capital da Assíria. Os irmãos entendem porque Jonas, ele sabia da maldade daquele povo? E na experiência acontece o quê? A gente sabe que aquele povo é cruel. E Deus realmente no Império Assírio, como depois passou para o Império Babilônico, teve esses grandes impérios e eles realmente conquistavam as terras dos seus inimigos. Mas a Assíria era diferente. Os irmãos lembram que Nabucodonosor levou sim os príncipes de Judá e Jerusalém, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas dava uma vida digna. Queria que eles comessem o manjar do rei. Eles preferiram não comer. Dava uma vida digna. Um derrotado da guerra, sim, derrotado da guerra. Mas era uma vida digna. Agora, os assírios não. Os assírios removiam as pessoas, traziam gente deles para morar lá e humilhavam quem eles levavam para o cativeiro. Chegado Ezequias, um homem fiel a Deus, recebe a notícia: o rei da Síria vem fortemente armado contra ti. O rei da Síria vem com seus carros, com seus cavaleiros, 185 mil homens armados. Rodeou a cidade com seus homens de guerra. E detalhe, irmão, fez com que o povo de Jerusalém subisse aos muros, que o seu rei fosse levado, e falava em judaico o que eles tinham feito com todos os povos que eles conquistaram na volta. Como humilharam, como derrotaram, como levaram cativo, como submeteram aos seus deuses, como mataram, como construíram estrada, como levaram mulheres cativas à prostituição na casa da deusa, como levaram homens e os fizeram eunuco na sua terra, e não tinha Deus em Israel, em Jerusalém, que os pudesse livrar da mão dele. O inimigo tripudiou em cima, irmão. O inimigo pisou em cima e dizia assim: eu sou imbatível, o meu Deus é imbatível. Mas mal sabe ele que o nosso Senhor, ele não dorme e mantém a sua palavra. Imagina o medo de Ezequias, pastor, em cima do muro, ouvindo falar na sua língua, tanto que o exército do rei Ezequias subido ao muro com o povo. O capitão do exército fala na língua de vocês que a gente entende, para não atormentar o povo, e eles falavam em judaico, para todo o povo ouvir. Nós fizemos, nós levamos cativo, nós humilhamos, nós matamos, nós pegamos os homens de guerra de vocês, os decapitamos e penduramos o corpo na muralha da grande cidade de Nínive, para que todos saibam que nós realmente humilhamos o nosso. Tudo isso, irmão Elias? Sim, irmão. 2 Reis, capítulo 18. Está na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 29. Para isso que eles queriam. O rei amedrontado começou a orar: Senhor, tu entregou a Israel. Era justo, pastor, era justo.
Ele era um homem temente a Deus. Eu vou procurar auxílio em quem? As coisas estão ruins, irmão. Não procure auxílio nos outros, procure auxílio em Deus. Corra para os braços dele. Corra para ele e diga: Senhor, eu sou teu filho. A tempestade se levantou, o inimigo tripudiou, mas eu confio em ti. É nele, é para ele. Uma coisa muito importante, meu amado irmão. Você quer ouvir de Deus? Não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te sustento. Eu ando contigo na batalha. Eu atravesso contigo na luta. Eu passo a tempestade. Eu derrubo as muralhas. Eu abro portas que está fechada. Aquilo impossível, eu estou contigo. Seja fiel, porque Deus só fala isso para homens e mulheres fiéis. Deus não fala isso para os infiéis, meu amado irmão. E Ezequias ora ao Senhor. Ezequias clama a Deus. E Deus levanta quem? Isaías, profeta do Senhor. Ezequias, tu conhece Deus. Tu sabe que o Senhor tirou do Egito, sustentou, guardou, colocou na terra que mana leite e mel, e pediu para ser fiel. Como é que tu é, Ezequias? Eu temo ao Senhor, eu sou fiel, eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor. Então, Isaías profere as palavras que eu e você queremos ouvir. Jeremias, assim diz o Senhor, não entrará nessa terra. O inimigo estava do portão, irmão. O inimigo estava do lado de fora, gritando do lado de fora do muro. E Isaías brada: não entrará nessa terra, não lançará nela flecha alguma. Não entrará na terra, não lançará flecha, não levantará a espada, e nem trincheira será feita, porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. E para homens e mulheres fiéis ao Senhor, Ele luta a sua luta, meu amado irmão. Quem poderá sustentar a mão do nosso Deus? É Ele quem nos justifica. Sejamos homens e mulheres que Deus fala que lutará as nossas lutas. Diz que caída a noite, segunda Reis 19:33, o anjo do Senhor, portas fechadas, pastor, o anjo do Senhor vai até o arraial do inimigo e mata 185.000 homens. E o rei Senaqueribe agora, o rei infiel, agora o rei que matava, que dizia que os seus deuses eram os melhores deuses, que ninguém na terra poderia salvar das suas mãos, volta para Nínive derrotado. Volta para Nínive derrotado. Lembrem-se, o povo de Nínive conhecia o Deus de Israel. O povo de Nínive muito provavelmente sabia das vitórias que Deus concedera ao povo ao retirar o povo do Egito, a derrubar a primeira cidade forte edificada na terra de Canaã, que era Jericó. O povo sabia, pastor. Homens de Deus, vivem com o Senhor, sabiam que Deus entregara Israel na mão deles, mas impôs uma grande derrota ao reino de Jerusalém, porque o rei e o povo eram fiéis ao Senhor. Jonas prega em Nínive. Uma grande mensagem, não, 6 palavras.
Em 40 dias, Deus destruirá Nínive. O primeiro milagre de Deus, meu amado irmão, é quando nós o conhecemos. A gente gosta de falar das coisas grandes de Deus e quando Deus age ao nosso favor. Mas nós não gostamos muito de ouvir quando Deus cobra de nós a fidelidade. Quando Deus cobra de nós que nós sejamos convertidos, arrependidos dos velhos hábitos, do velho caminho que nós percorremos. Deus, Ele não convive com uma pessoa em cima do muro. Em cima do muro, meu amado irmão, não existe. Deus não nos tratará diferente um dos outros. É um tratamento igual. Para os que são fiéis, vida eterna e coroa na glória. Aos infiéis, morte, sofrimento, amarguras. Isso tudo, meu amado irmão, que nós, homens e mulheres, vivemos nesse mundo, não é nada comparado com o destino dos infiéis. O que está reservado, ninguém pensa no amanhã, todo mundo pensa no dia de hoje, mas Deus reserva a sua ira para o infiel. E Deus trabalhou tanto naquela mensagem de Jonas, que não teve argumento para arrependimento do povo. Era uma mensagem extremamente fechada. Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Tinha opção? Tinha opção? Vão se arrepender, senão eu vou destruir daqui a 40 dias. Não. Em 40 dias, já está batido o martelo. Nínive será destruída. Como o Espírito de Deus trabalha nos corações, meu amado irmão. Como o Espírito de Deus mostra o quanto nós somos pecadores. Você imagina um homem conhecendo a veracidade de Nínive, a maldade de Nínive. Ele tinha a chance de fugir mesmo, pastor, de ir embora. Não, Deus, eu não vou não. É gente muito cruel, nem merece que seja destruída sem você avisar. Ele vai, meu amado irmão, foge, como os irmãos bem sabem, pega um navio para Tarsis, tempestade se levanta, até os marinheiros se convertem. Quando Deus quer, nós não entendemos Deus, meu amado irmão. Durante a viagem, a tempestade se levantou. Os marinheiros, preocupados, que o navio que estavam ia estar à deriva, que ia ser partido, remavam e não conseguiam chegar à borda. De repente, Jonas, não, vou contar para vocês. Fui mandado pregar em Nínive. Provavelmente disse a mensagem: 40 dias Nínive será destruída. E porque eu fui para cá e fugi de diante do Senhor, essa tempestade sobreveio sobre vocês. Mas não se preocupe, me jogue no mar. Olha a desilusão do cara. Me jogue no mar, que isso tudo é culpa minha. Jogaram o homem no mar. Os irmãos sabem bem que um grande peixe, algumas Bíblias diz baleia na tradução, tragou a Jonas. 3 dias no ventre do peixe. Como ele respirava? Não sei, irmão, Deus é Deus. Como ele comia? Não sei, Deus é Deus. Como o peixe sabia a direção? Não sei, Deus que guia. Ele se arrepende no ventre do peixe, no lugar mais escuro do abismo, provavelmente com medo da morte. Ele se arrepende, e Deus, não, pela segunda vez, vai a Nínive. O homem
trabalhado por Deus, diz: Senhor, eu vou a Nínive, Senhor. Eu reconheço que Tu és Deus. O ácido do peixe não corrói o meu corpo. O oxigênio está aqui dentro. E eu vou a Nínive e prego a palavra. Entra na cidade, irmãos. Imaginem a cidade idólatra. Uma cidade meretriz, como Naum classificou a cidade. Porque trazia as filhas dos outros povos conquistados e botava no templo da sua deusa e os faziam prostitutas culturais. A prostituição dela servia de oferta aos seus deuses. Os homens eram feitos eunucos e serviam também na prostituição da casa. E quem não quisesse, não tinha opção. Mas o homem de Deus foi lá e entrou, caminho de um dia. A Bíblia fala que a cidade era de 3 dias, mas Jonas caminha 1 dia e prega a palavra. O milagre de Deus acontece, a semente cai em terra fértil. Nós conhecemos o Deus de Israel, sabemos do seu potencial, sabemos de como Ele livrou aquele povo, de como Ele anda junto com aqueles que são fiéis, que como Ele fala, a sua palavra se cumpre, que não lhe passa despercebido, que não pega-se Deus desprevenido. Esse Deus agora diz que a cidade vai ser destruída. Se arrependeram, meu amado irmão. Diz que os homens daquela cidade apregoaram jejum. O povo de Deus jejua. O povo de Deus busca a Deus, mas eram ímpios, reconhecendo o poder de Deus. Disseram: não vamos jejuar, vamos nos converter. Essa maldade nós não podemos mais fazer. O sangue inocente está na nossa mão. O milagre, meu amado irmão, da salvação para aquele povo vem no arrependimento. Juntaram os homens: vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos tirar as nossas vestes. E isso é exército, isso homem, mulher, criança. Quando o rei da cidade ouviu falar, ficou amedrontado. Lembrem os irmãos que primeiro foram os homens e mulheres. Quando o rei ouviu falar, chamou todos os grandes, os maiorais, os mestres da cidade, e mandou um edito: passem por todo o território, que nem um homem coma, que nem uma mulher coma, que nem uma criança coma, que nem uma ovelha, que nem um boi, uma vaca coma. Ninguém coma, ninguém beba água. Tirem as suas roupas, não importa a etnia. Vistam-se de saco, sente sobre a cinza, e pode ser que a ira de Deus se afaste de nós. Arrependimento genuíno. Não conseguimos agradar ao Senhor se não tivermos arrependimento em nós. Não é crentes em cima do muro, é crentes arrependidos. Crentes que se arrependem, crentes que se apartam do velho homem, crentes que se apartam da velha cultura, e agora assumem um papel de cristão, de homem e mulher, na casa do Senhor, clamando ao Senhor. Mas não estavam todos destinados ao inferno. Não, Cristo abriu a oportunidade e nos dá uma opção de arrependimento. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu de Nínive. E o Senhor, como os irmãos bem sabem, não trouxe um mal que traria sobre Nínive. Mal este, que nós vimos outra cidade que eu citei antes, Sodoma e Gomorra, por exemplo.
não tiveram a mesma chance. Não teve pregação. Os irmãos não tiveram opções. Eles eram tão mal quanto, mas para eles não teve opções. O que o Senhor fez naquela oportunidade, lá no Gênesis 29? Ele mandou 2 anjos. Olha como é que é o povo, irmão. Olha como é que é nascido em pecado, pastor. O Senhor mandou 2 anjos à casa de Ló. Chegado lá, diz que os homens de Sodoma rodearam a casa e queriam abusar dos 2 varões que tinham entrado na casa dele. Tanto é que Ló foi para fora, olha o tamanho e a maldade, e disse para eles: olha, não faça nenhum mal às minhas visitas, que vieram me visitar. Pegue aqui as minhas 2 filhas, virgens, novas, façam com ela o que vocês quiserem, mas eles, anjos de Deus, irmão, eles vocês não toquem. E eles: não queremos as tuas filhas, nós queremos eles, queremos abusar deles. Assim é o coração do ser humano. E uma grande conversão, meu amado irmão, ele entra nesse coração sujo, profundamente condenado, e faz uma transformação. A pessoa se converte. Eu ia naquela direção, mas agora a porta é estreita e o caminho estreito se abriu para mim. E Deus muda, Deus transforma, Deus entra naquele vaso de desonra e faz um instrumento na casa do Senhor. Isso é aplicado a assassinos, que é exemplo de Paulo. Perseguia o povo de Deus, tinha carta para perseguir, matar, pastor. Mas não, quando dada-lhe a oportunidade, quando o Senhor lhe aparece no caminho, ele se converte ao Senhor. E agora o perseguidor, pregador das nações gentias, ganha milhões de almas para Cristo. Aí você olha: mas ele não merecia, era pecador? Sim, Deus compra os pecadores, pastor. Sabe aquele drogado? Sabe aquela pessoa que você diz: é indigna, é cruel, é sanguinária, não tem opção? Existe sim. O Senhor da glória, no arrependimento, converte, transforma, traz para a sua casa e faz um ganhador de almas ao Senhor. E foi assim. E eu quero compartilhar com os irmãos, já que nós estamos falando de conversão, estamos falando de transformação, estamos falando de arrependimento. Eu quero compartilhar com os irmãos como jovem pregador, Jonathan Eduardo, em julho de 1741, ele prega um sermão em Enfield, Nova Inglaterra, pecadores na mão de um Deus irado. Muito conhecido essa pregação. Diz que ele começou a pregar e falar da realidade da condenação, a exemplo que Nínive estava submetida. E Deus transforma as vidas, pastor. A cidadezinha de 20.000 habitantes, diz que aos berros, aos gritos de misericórdia, quando o Espírito de Deus começa a colocar a realidade do inferno, Deus começa a mostrar para as pessoas o charco de lodo, o lugar imundo e sujo a qual estavam, e as pessoas se converteram na pregação de Jonathan Edwards. E o jovem pregador pregava, diz que a multidão começou a tremer, a cair a ouvir aquela pregação, porque entenderam que estavam no pecado, que estavam contra Deus, e que tinham que ter uma transformação em sua vida. A cidade fecha, os salões de festa fecham, o comércio fecha, o prefeito da cidade não tem coragem de ir às ruas, porque Deus está trabalhando na população. Gemidos, gritos, horrores de gratidão, de graça, por Deus estar livrando. Uma grande transformação de Deus vem sobre o local. Deus, nós não sabemos os seus meios, mas Ele trabalha
e transforma as vidas das pessoas. Se perguntássemos para cada um dos irmãos, cada um tem o seu testemunho. Cada um tem o seu testemunho. O Senhor tirou de um charco tão terrível de lodo no lugar mais baixo que tem, transformou e trouxe para a sua casa. Agora, meu amado irmão, o nosso inimigo tem uma missão: fazer o seu amor esfriar no Senhor. Aí ele se converteu, mas olha, não é bem assim não, as coisas mudaram, agora há uma transformação. Nós somos bombardeados todos os dias por ideologias, todas contra Deus, uma depredação das leis familiares, uma depredação do sentido homem e mulher, ideologia de gênero vem para combater. Ai, não fala isso, irmão Elias, no púlpito. Não, irmão, eles falam nas escolas, eles falam no trabalho. O inimigo, ele é astuto, ele fica em volta como um terrível leão, combatendo e combatendo e combatendo. Nós não tratamos do problema aqui e lá no trabalho, eles tratam, mas não é desse lado não, é do outro lado. Não, família não é mais homem e mulher, não. O homem tem direito de escolher se ele quer ser chamado de homem e de mulher. Ele tem um direito. E aí não querem só que você concorde, eles querem que você aprove. Você tem que aprovar, senão você é antiquado, você é machista, você é uma pessoa imerecida. Mas o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele não terá com a nossa geração misericórdia diferente que Ele teve com Nínive. Já está julgada, não está convertida, não está na casa do Senhor, não busca o Senhor, não está com as vestes limpas, já está julgada. E assim, isso condói dentro de nós, quando nós vemos que o nosso inimigo está combatendo, separando, dividindo, criando intrigas familiares, entre pessoas da família, os pais contra os filhos contra o pai, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, as divisões familiares, as divisões que às vezes afetam até dentro da nossa comunidade. A missão é só uma, é nos enfraquecer, nos tirar de diante do Senhor, fazer com que essa salvação divina não seja reconhecida. Não, mas não te preocupa não, tudo vai evoluir. O nosso Senhor é o mesmo que fez o céu ontem, hoje e será eternamente, meu amado irmão. E eu te convido para nós buscarmos um clamor efervescente pelas nações, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos da igreja. Se você vê alguém que já está desanimado, procure, ligue, fale, vai na casa dele. Não deixe ele ser desgarrado do aprisco do Senhor, chama para junto. O velho ditado: é fácil você quebrar uma varinha, mas se juntar um maço não é tão fácil não. Vamos orar junto, vamos buscar junto, vamos reconhecer a misericórdia do Senhor junto. E o Senhor vai transformar as vidas. Aquele que está fraco vai ser renovado, vai ser fortalecido. Aquele que tem graça, eu ore, Senhor, derrama a tua graça diferentemente, para que traga um grande avivamento sobre nós, na nossa família, no nosso trabalho. E quando Deus faz isso, meu amado irmão, não importa o tamanho da luta, você passa caminhando por cima, você é vencedor. A circunstância não é boa. Eu gosto de falar sempre, quando a gente fala da fé cristã, para ilustrar, eu gosto de usar o exemplo do apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, já bem velhinho, aproximadamente pelo ano 64 depois de Cristo, ele escreve uma carta para o obreiro amigo dele, uma notinha. Em que situação aquele homem de Deus que ganhou almas, que formou a igreja, que trouxe muita gente para os pés do Senhor estava quando fez aquela carta para Timóteo?
que os irmãos vão ler no segundo livro de Timóteo, nos últimos capítulos, 4 e 5, se não me trai a memória. Ele escreve a cartinha para Timóteo, e manda Timóteo vir ter com ele em Roma, porque ele estava velho, abandonado por todos, no calabouço de Roma. E ele cita para Timóteo: tu te apressa, vem ter comigo, traz as minhas roupas de inverno, porque era frio, e te apressa, vem comigo, porque os meus dias já estão findos. Eu estive diante do Sinédrio, ou seja, eu fui julgado, eu vou ser decapitado, o peso do incêndio de Roma está sobre mim. Todos os irmãos, todos os pastores, todos os membros das igrejas que eu abri, todos me abandonaram. No meu julgamento eu estava só, nem uma viva alma, nem um apóstolo, nem um discípulo, nem um pastor, nem um obreiro, nem um membro, ninguém me ouviu. Eu estava só, abandonado, mas o Senhor me assistiu. Imagina, meu amado irmão, imagina você estar lá abandonado, a circunstância é difícil, mas o Senhor do teu lado, tu vai passar, a morte, a decapitação, é só o caminho de entrada. E ele escreve nos versículos final: desde agora a coroa da justiça me está preparada, e o justo Senhor me dará. Aleluias! Deus, meu amado irmão, Ele tem compromisso com aquele que é fiel, Ele tem compromisso com aquele que se converte e se arrependa, dá a força na hora que não tem. Nós somos fracos, o apóstolo Paulo mesmo falou, que tinha um espinho na carne, e pediu para o Senhor remover, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. Aperfeiçoar, nós somos fracos, nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes dEle. Nós dizemos: Senhor, de mim nós não temos força, mas eu confio em Ti, Senhor, e o Senhor nos dá força para conduzirmos na caminhada. E nesse sentido, eu convoco a todos para nós orarmos ao Senhor, sabendo, vamos se colocar em pé, que o arrependimento, que a conversão, ela muda o destino. Não deixa o inimigo de tua vida dizer que tudo acabou, tirar de você a graça, tirar de você a alegria de servir ao Senhor. Meu amigo internauta, não deixa o inimigo dizer para você que você está correndo perigo de pegar o Covid, que você não congregue com os seus irmãos, que você não receba os seus irmãos. Não, mas seja forte, seja corajoso, se coloque nas mãos de Deus, tome sim os cuidados, que nem são feitos aqui, tome os cuidados, mas não deixe que Ele zoe aos seus ouvidos, não deixe que Ele pregue a você uma desilusão, mas você creia num Deus Todo-Poderoso, que fala aos nossos corações, transforma nossas vidas, nós nos arrependemos do mal, e Deus muda os nossos destinos. Que alegria, meu amado irmão, que essa palavra, ela venha trazer frutos em nossos corações, que ela venha trazer frutos em nossas vidas, nos mostrar o que nós temos que melhorar, nos mostrar os deuses que nos afastam do Senhor, nos mostrar as coisas que nos tiram diante da presença do Senhor, aquilo em que nós tornamos deuses, que ocupam o lugar que o Senhor tem que ocupar na nossa vida, que pedimos a graça do Senhor, para que possamos tirar de nossas vidas, e gozarmos da graça do Senhor para conosco. Oramos: Senhor Jesus, chegamos diante da Tua presença, Senhor, pela Tua palavra nós cremos, Senhor, que Tu és o que tens a vida eterna, Senhor, e pedimos, Senhor, que nos dê graça, que Tu nos dê força, que Tu nos renova a cada dia, a cada manhã, Senhor,
para que a graça espiritual venha sobre nós, e que nós possamos ser vencedores, Senhor. Ajuda a cada irmão, a cada irmã que está passando por essa tempestade, Senhor, que está passando por esse problema que parece insolúvel, Senhor. Dá graça para que reconheçamos em nossas vidas, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor, como temos que nos portar diante de Ti, como temos que andar, acreditar em Ti, Senhor. Dá-nos mais fé, trabalhe em nosso coração, remova as cadeias de nossa mente, Senhor, para que nós possamos Te render honras, para que nós possamos Te render glórias. Nos fortalece na caminhada, ó Senhor, que os espinhos do caminho, Senhor Jesus, eles sejam tirados por Ti, que possamos ter alegria e gozo na Tua graça, Senhor. Ó Senhor, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, Senhor, pelos nossos familiares, Senhor Jesus, que Tu trabalha em cada coração, Senhor, naquele que está fraco, amargurado, para aquele que está com medo da vida e medo de tudo, Senhor, vá renovando, dando graça nos corações, Senhor, dando abundância de alegria, Senhor. Nós Te louvamos, pois sabemos que Tu és um Deus poderoso, que Tu não falha em Tuas palavras e guarda aqueles que Te servem. Senhor, Te adoramos por tudo. Entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém.